Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, de fato, ele é latente em nossa sociedade. Um problema que afeta milhões e milhões de pessoas, famílias em todo o mundo. Drogas. E para falar sobre o assunto, convidei a psicóloga, ela que trabalha na Unesc, também seu consultório, especialista no assunto, Denise Nuremberg. Denise, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Boa tarde a você, aos telespectadores também, né? TV Primavera, né? É um prazer estar aqui. É uma honra tê-la aqui conosco. Por que esse tema, vez por outra, ele acaba, de uma certa forma, ele nunca sai, né, da pauta, ele nunca sai de cena? Por que a droga ela é tão forte e há muito tempo ela está no meio da sociedade? Porque acho que se a gente for olhar, desde o início da história do homem, já a droga fazia parte. Então, assim, o homem já vem fazendo uso, mas de uma outra forma. Antes era para se aquecer, né? Que inclusive nós temos alguns países que você mascando a folha da coca, você se aquece. E os entorpecentes entraram, né? Com muito agora nessa nossa vida moderna e que nós temos entrar com tudo. E principalmente a gente percebe que os dados são alarmantes. Hoje 40 milhões de pessoas no mundo fazem uso de algum tipo de droga. É 40 milhões, né? Então, assim, é muita coisa. Hoje, 80% aqui em Criciúma, principalmente, 80% dos homicídios que ocorrem aqui está vinculado à droga. Então, assim, como você colocou muito bem, assim, esse tema não se esgota nunca. E você falou até que é uma epidemia, nós chamamos uma pandemia. Pandemia. O que seria isso, né? Talvez algumas pessoas estão até perguntando. Está sem controle, né? Nós estamos tendo dificuldade, de controlar, né? Isso, apesar de ter políticas públicas, né, no mundo todo relacionadas a isso, alguns países mais na frente do que o Brasil, mas ainda, né, falta muito trabalho e a gente, né, por isso que a gente tem que sempre estar falando. A Semana Internacional do Combate às Drogas também foi bastante interessante, mas isso não deveria ser só uma semana, é o ano todo, e a gente sabe que tem vários programas o ano todo, mas discutir drogas é importante sim, e sempre, né, é um tema que a gente acho que não esgota e estamos aqui para isso. Você trabalha esse tema na universidade, no seu consultório, você é especialista, você trata desse tema com mais carinho? Exatamente, eu sou especialista, eu fiz um curso, inclusive, na Universidade Federal de Santa Catarina, não só no consultório que eu tenho, mas eu também, dentro das minhas salas de aula, que eu trabalho com, principalmente, criança e adolescente, é uma disciplina que eu dou, estou falando sobre criança e adolescente, que é onde tudo inicia. Se você coloca, né, hoje, as pesquisas nos mostram que as pessoas que hoje se tornam, né, continuam usando droga, começaram lá para os 10, 11, 12 anos, né? É cedo, são as drogas de entrada, que é principalmente o álcool. O álcool está em qualquer casa, está. Então, sabe, o X da questão é saber fazer uso desse álcool, né? O quanto que ele vai interferir na tua vida e o quanto você daqui a pouco não consegue mais se tornar, né, uma pessoa sem estar usando, daí vem a dependência. Além disso, também eu coordeno hoje, junto com outros professores, mas eu sou a coordenadora do curso técnico em reabilitação e dependentes químicos, que é um convênio entre Pronatec e Unesc. Então, onde que a gente está preparando hoje, nós temos em torno de 30 alunos sendo preparados para se tornar técnico em reabilitação independente químico, que é o primeiro curso aqui de Criciúma, né, e nessa região próxima, né. Nós só temos um curso que é mais próximo, é Orleans, que também tem esse curso técnico, e nós aqui, é a primeira turma que nós estamos, né, formando. Muito bem, você estava falando que é uma pandemia no mundo todo. Por que nações mais evoluídas? Porque a gente poderia... porque o Brasil ele vive um problema, uma crise política, crise econômica, e aí uma coisa leva a outra, países subdesenvolvidos, mas não. O Brasil tem problema, o Paraguai tem problema, a Alemanha tem problema, a Europa tem problema, os Estados Unidos tem problema. Por que essas nações mais desenvolvidas elas não conseguem tratar o problema como ele deveria ser tratado, e por que não há alguma ferramenta que seja capaz de barrar o avanço das drogas no mundo todo, inclusive em continentes tão desenvolvidos como o continente europeu, por exemplo? Tem alguns países até que a droga ela é legítimo dentro do país, né? Como a gente vai colocar a Holanda, né? Só que assim não diminuiu.
É muito fácil tu usar droga e se tornar dependente. Nós temos hoje drogas que faz efeito em 8 segundos. Né? O crack, por exemplo, né? Se tu usar 3 vezes na tua vida, tu se torna um dependente. Uhum. E também tem muito dinheiro que gira em torno disso. E tem muitos países que talvez, será que tem interesse mesmo, né? Então, de combater essa questão da droga, né? Mesmo que nós temos políticas, né? Tem não só políticos, né, envolvidos, né? Nós temos, né, pessoas, a polícia, então tem uma série de pessoas envolvidas atrás dessa questão da droga. E gira muito dinheiro, né? E assim, independentes tem em todas as classes sociais, não podemos dizer que as classes menos desenvolvidas, né, como o Brasil, em alguns momentos, né, a gente acha que o Brasil, né, muito consome mais. Se a gente for comparar, são países extremamente desenvolvidos, sabe? Você tem clareza do que, o quanto isso vai fazer mal para a tua vida, o quanto isso prejudica não só a tua vida, mas a tua família, porque a família também se torna doente. A partir do momento que a pessoa se torna um dependente químico, a família também se torna. E você se despersonaliza também. O que é despersonalizar? Como se você perdesse a tua personalidade. Você se transforma numa outra pessoa. Exatamente, né? Uhum. Então, acaba se transformando uma pessoa que você não gosta, tu perde a tua moral, a tua ética. A dignidade, a né? tua dignidade. Uhum. Então, são casos, né, que a gente... Vários casos. Então, não só isso, é muito difícil curar, né, a dependência. Você consegue controlar a dependência, né, depois que você se torna um dependente. Então, começa muito cedo, a pessoa se torna muito cedo dependente. E hoje, por isso que eu disse, 40 milhões de habitantes no mundo são totalmente dependentes. E desses 40, né, provavelmente 10% vão estar morrendo nos próximos 5 anos. Uhum. E assim, ó, além dessas questões, é muito difícil de deixar de ser dependente. Por isso que também essa dificuldade, né, que nós temos. Entendi. Bom, eu já realizei entrevistas aqui mesmo nesse programa com diretores dos mais variados centros de recuperação aqui da nossa região. O Desafio Jovem, o Luz do Vale, enfim. E todos são unânimes. Olha, Bebel, 99,9% das pessoas que estão internadas lá no centro que eu administro iniciaram no mundo das drogas através do álcool. Porque o álcool é uma droga legalizada, mas que é tão voraz como qualquer outra droga. Como combater um problema tão sério se a porta de entrada é legalizada e você tem acesso a qualquer esquina, a qualquer ambiente aqui da nossa cidade, por exemplo? Pois é conscientização. A educação, né, também, que a gente começa na escola, isso é um trabalho que a gente realizou bastante nessa semana, e temos realizado, e o curso técnico vem para isso também, porque é das habilidades que eles têm que ter, né, trabalhar em escolas, preparar professores para detectar isso, conscientizar a nossa criança, né, conscientizar os pais como perceber que o seu filho começou a usar, porque muitas vezes, né, o álcool está dentro de casa, como você mesmo colocou, e assim, eles vão usar por curiosidade. Eles estão fazendo um trabalho de grupo, daí tem a garrafa, né, tá lá, né, que se é um vinho, se é um uísque, se é o que você ganha for, no final, né, de ano de amigo secreto, você bota lá na estante para todo mundo. Exatamente. É um troféu. E muitos adolescentes, né, é o momento de experimentar, é o momento da curiosidade. Como é que é isso, né? Assim, me falaram que a droga é ruim. Primeira questão, a droga não é ruim. Para quem usa, dá uma sensação é uma boa, sensação, né, boa. Então, assim, esses termos a gente tem que estar mudando. Quando tu vai conversar com o teu filho, tu pode dizer, a droga dá uma sensação muito boa, mas as consequências que isso vai te trazer na tua vida são muito grandes. E uma sensação que é efêmera. E daí, quais são as rápida. consequências? E mostrar para eles quais são essas consequências, Perfeito. né? Não podemos também esquecer dos remédios. Nós temos remédios os remédios também são drogas. E as pessoas, hoje, o Brasil é um dos campeões em Rivotril, venda de Rivotril. Consumo de medicamentos. Exatamente, né? Então, assim, e do Rivotril, tu pode começar a usar outros, né? Tu não consegue mais ficar sem. Daí as anfetaminas, que agora tiraram, mas antes as pessoas ficavam, né, extremamente dependentes da anfetamina para emagrecer, são remédios para emagrecer, e principalmente as mulheres. Então, assim, o álcool, né, os remédios são as drogas, né, lícitas que a gente tem.
que são fáceis de adquirir, que são fáceis de se tornar dependente e que são fáceis principalmente, não só adquirir, mas de usar e achando que isso não vai me trazer um malefício. E a gente já viu muitos casos que os pais botavam o bico do bebê numa caipirinha, na cerveja, só para ver a cara né, como é que é. E se tu traz isso geneticamente, tu tem um parente da família que já que traz isso dentro das tuas lembranças genéticas, isso acaba desenvolvendo, porque tem pessoas que às vezes até usam, né, uma quantidade de um tempo, né, uma quantidade X de álcool e não se tornam dependentes, e outras às vezes não usam tanto e se tornam. Por quê? As tuas memórias genéticas estão contidas em você. Então, se tu tem um bisavô, um avô, um tio, e muitas vezes, daí você acaba se tornando dependente mais rápido, e a gente não se dá conta disso. Não. E às vezes botando um bico na cerveja é um caminho para que essa criança, lá no 11 anos, 12 anos, começa a ter vontade de beber e não consegue realmente parar, né, e começa a beber e não consegue, daí passa para outras drogas, porque a bebida já não te satisfaz mais, daí é a maconha, que vem logo em seguida, e depois vem as drogas mais pesadas. Existe essa escala? Começa com álcool, maconha, e vai para geralmente dessa forma, geralmente é dessa forma. E a gente não pode esquecer que, assim, às vezes eles acreditam que os meninos, né, bebem mais. Atualmente as meninas estão bebendo tanto quanto. Pois tá? Então, nas baladas, elas estão bebendo bastante, e elas estão descontroladas, descontrole, e falta daí muita, né, conversa dos pais. Talvez os pais também não estão sabendo como lidar. Nós temos também educar os pais, né, para saber como lidar e como conversar sobre isso. É um tema que tem que ser conversado o tempo todo também em casa. Não podemos esconder, não podemos usar termos como a gente colocou que é ruim, temos que usar termos corretos e abordar trazer o problema isso, de frente, e né? abordar o tema o tempo todo, né, na tua casa, na tua família. Quando aparecer um programa, né, como este, esse é um bom programa para parar e discutir. Tá Né? bom, que bom. E a gente espera mesmo que o programa seja um instrumento e que ele sirva de ferramenta para que nós possamos levar o assunto adiante e tentarmos combater de uma forma mais veemente esse problema que afeta toda a humanidade, sem sombra de dúvidas, que é a droga. Vamos fazer o seguinte, tomar uma água, intervalo comercial, e daqui a pouco nós retornaremos com a psicóloga Denise, ela que vai falar mais sobre este grande problema que afeta, como já frisei, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Daqui a pouco nós retornaremos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas e continuamos falando sobre drogas. Minha convidada, a professora, psicóloga, Denise Nuremberg. Denise, volto a frisar os diretores, esses briosos homens que acabam trabalhando, né, fazendo esse trabalho difícil de recuperação de pessoas drogadas. As pessoas ficam à margem da sociedade. Às vezes até os familiares dizem, não tem mais jeito. E os caras vão lá, fazem todo o trabalho. Todos dizem, se chegar a recuperação a cada 10 que são internados lá, recuperar um, nós estamos felizes, porque é muito difícil. E todos falam, olha, é muito mais fácil você fazer um trabalho, políticas públicas para evitar com que os jovens tenham o primeiro contato, do que depois você tirar um cara que está lá no meio, o cara que está completamente viciado. Por que é tão difícil a gente botar essas políticas públicas em prática e não sei se é do brasileiro ou do ser humano, tentar fazer o mais difícil, ou seja, recuperar um cara que já está viciado? Por que não as políticas públicas não têm um investimento mais incisivo? E por que os programas eles não dão tanto resultado assim? Começando, nós não temos uma política pública tão, né, determinante. Os nossos políticos hoje, acho que assim, eles têm essa coerência de perceber que realmente a droga está aí. Mas, assim, investir, se hoje, né, assim, a dificuldade até de investir em saúde, que é saúde, porque a droga, um dependente de álcool, um dependente de um crack, a despesa que dá é muito maior do que você tivesse feito o trabalho lá na escola, como tu frisou muito bem, tá?
Mas ainda não temos, talvez, pessoas preparadas para isso, né? Tem que ter vontade política também e financeira. E nós estamos passando já há alguns anos problemas financeiros, talvez, e daí estamos sempre deixando alguma coisa de lado. E esse é um assunto que está sendo deixado de lado. Então, assim, as escolas têm feito esse trabalho, né? Nós temos o COMAD, né, que é o Conselho, né, Municipal, né, de Combate às Drogas também, que está sempre junto. Nós temos outros órgãos que, às vezes, não são vinculados à própria política, faz trabalhos bastante interessante e também que dá resultado. A Polícia Militar, o pessoal do PROED, né? O PROED, que é a Polícia Militar, as casas, né, as comunidades terapêuticas, que é esse que o SESC que estão ali, que parece assim, para eles é uma missão de vida, né, buscar e trabalhar pessoas com dependentes químicos é uma missão de vida para eles, né? Então, infelizmente, está faltando realmente isso, assim, ó, a conscientização tem, mas falta, né, mais projetos, mais dinheiro, e para que seja, lá na base, para nós tem que começar na base, com a criança, do adolescente, com os professores, capacitando professores para isso, também, assim, trabalhar muito com os pais, essa conscientização, né? Então, a partir do momento que a pessoa se torna um dependente químico, aquilo que nós estávamos vendo antes, assim, tem uma certa dificuldade, né, deles dizer não, né? Eles se despersonalizam, a dificuldade, né, de sair da dependência é muito grande, porque aquilo faz parte da tua vida, tu dorme pensando como é que eu vou conseguir a droga, e tu acorda pensando como é que eu vou conseguir a droga. Então, porque aquilo faz parte da tua vida, tu não se alimenta, não dorme, tu não se relaciona mais, né? Tu vive para aquilo. Então, esse é a pessoa que é difícil, é o ser humano que está ali pedindo às vezes ajuda, mas ele tem dificuldade, você leva às vezes no centro de reabilitação, ele tem dificuldade de ficar ali, e como você falou, assim, 1%, se a gente conseguir, eles são bastante felizes. Mas nós começamos hoje, né, com tantos programas que nós temos, a gente começa a ver, assim, uma consciência maior também da sociedade, porque a sociedade tem que vir junto. Claro. Tá? A sociedade tem que estar junto, né? Tem que estar organizando, né, trabalhos também. Em qualquer momento nós temos que estar falando sobre isso e a sociedade tem que estar apoiando. Então, assim, a dificuldade tanto dos programas, né, e também de recuperar um dependente químico é isso, assim, a dificuldade principalmente de vida deles. Você tem que ter toda uma vontade e uma ajuda da família, né, e da sociedade e das pessoas que estão ao redor, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não fica meio paradoxal? Porque a impressão que eu tenho, Denise, é que a gente está indo na contramão, remando contra a maré. Porque a partir do momento que você fala, é preciso fazer um trabalho de conscientização nas escolas. Concordo. É preciso políticas públicas lá na periferia, onde talvez a raiz do tráfico não esteja lá. Lá talvez seja o distribuidor, talvez o grande cabeça esteja frequentando as grandes reuniões da sociedade, enfim, sei lá. Mas parece que a gente está indo na contramão, Denise, sabe por quê? Porque a partir do momento que nós concordamos com tudo isso, nós temos, por exemplo, já falamos aqui, que o álcool é o rei das drogas. Você começa pelo mundo das drogas pelo álcool. Mas aí você pega o seu carro no final de semana para sair com seus amigos, vai abastecer, você para num posto de gasolina, num país que tenta ser rigoroso com a tal da lei seca para quem dirige, mas num posto de combustível, carro, o que mais se vende hoje é bebida. Não é meio paradoxal? A gente não está dando murro em ponta de faca, não? Não, você teve uma percepção fantástica, né? Então, assim, eles até têm leis, só que as leis no Brasil não estão funcionando. Porque se você for observar, né, os caminhões, né, os caminhoneiros também, né, não pode né, beber, eles não deveria ter nenhum bar, né, por onde eles passavam, que eles passam, né, e realmente, como tu disseste, é conscientização, as pessoas façam... o dinheiro continua sendo, né, ainda a troca, a moeda continua sendo muito forte. Então você ganha muito dinheiro.
Além de pagar imposto caríssimo, hoje uma cerveja é 80% de imposto que tu paga, tu ganha só 20%, né? Exato. Daquilo que tu tá vendendo ali. Ganha uma taxa pequena. Então, mas gira muito dinheiro. E sem falar do lobby, né? Que os grandes veículos de comunicação, quanto ganham com as indústrias do álcool, com a indústria do álcool. Tá, com toda certeza. Mesmo assim, que algumas políticas, como assim, hoje só depois das 10 horas que você vai né, assim, a propaganda de algum derivado do álcool, alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, outra coisa que é absurda que tu estava nos colocando, assim, que tá, assim, a falta de conscientização que o dinheiro está por trás. Hoje em Santa Catarina está proibido vender a cerveja nos estádios. O que está acontecendo? As pessoas não estão indo mais ao estádio porque, não, se eu vou lá para tomar água, não vou e tal. Tu não está indo para assistindo futebol. Você está indo para beber. Tá? Tu está indo para beber. E sabe o que daí, agora o que está acontecendo? Já passou na CCJ? Exatamente, já passou, está passando no Parlamento, na Assembleia Legislativa? Na Assembleia Legislativa, né, a lei para voltar a cerveja dentro da, né, a venda de bebidas dentro dos estádios. Concordo, retrocesso. Dinheiro novamente, para trazer as pessoas, para elas poderem. Eu vou ficar em casa, porque aqui em casa tem a cervejinha, vou estar assistindo o futebol aqui em casa. Então, assim, são valores que estão sendo distorcidos. Se eu gosto do Criciúma Esporte Clube, eu acompanho ele, eu vou lá para assisti-lo, vou lá para. Não é o nosso time do coração, né? Que é a nossa paixão, que é a propaganda. Que propaganda linda, parece que perdeu a graça. Exatamente. Tu vai ver a quantidade de pessoas a mais. Daí, claro, é venda de ingresso, é venda de bebida, daí é brigas também, daí assim, as consequências, né, que vai ter, vai ter atrás de tudo isso, né, Bebel, assim, parece que isso não tem, que não vai ter pessoas que vão sofrer acidentes, que as brigas nos estádios vão voltar a acontecer, que hoje está tão pacíficas. Deu uma acalmada, ainda tem, mas acalma. Claro que assim, tem toda uma assim, acho que os clubes ficaram bastante responsáveis, estão mais responsáveis, né? Até times usando os mesmos ônibus para mostrar para a torcida, olha, nós somos amigos, sabe? A gente não pode ser uma batalha lá dentro do campo, né? Mas aqui fora nós somos amigos, nós temos nós temos que ser amigos. Mas é porque eles não conseguiram mas esses valores, são os valores distorcidos que hoje na nossa sociedade é o poder do dinheiro. Mas aí é que a gente volta a falar, Denise, é porque estamos enxugando gelo. Cortaram a bebida dos estádios. Mas ainda acontece violência dentro do estádio. Mas no entorno do estádio é uma cervejada, como se diz. Ou seja, não há um cobertor curto. Você vai tapar a cabeça para deixar os pés de fora. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque o nosso tempo está passando. Você citou no primeiro bloco as meninas, as mulheres. Está sendo lançada agora em Criciúma uma casa, um centro terapêutico voltado apenas para as mulheres, porque há uma necessidade muito grande. Antes, quando você viu uma mulher dependente química, era raridade. Hoje não, elas estão em pé de igualdade com os homens. O que está acontecendo? Bebel, é o seguinte, nós entramos no mercado de trabalho, a exigência da sociedade também, né, é igual do homem. E daí o estresse começou a ocorrer com grande, né, para todas, né, as pessoas. A gente vive uma vida estressante. Então, assim, o álcool faz você desestressar. Quem não já disse? Cheguei em casa, eu vou tomar agora uma dosezinha só para desestressar. E isso está acontecendo com as mulheres também. Então, as mulheres, não só pelo trabalho, mas pela corrida do dia a dia, porque hoje está mais fácil de conseguir a droga, as pessoas, absurdo, mas assim, parece, né, dentro da nossa universidade, é um relato de um aluno nosso que ele comeu uma bolacha e a bolacha tinha maconha dentro. Olha só. Tá, exatamente. Então, assim, como é fácil, né? Tu usar, ele pegou e ele só ficou sabendo porque ele começou a passar mal, chamaram o SAMU, foi atendido lá, primeiro foi atendido lá dentro da universidade, nós temos serviço ali, e depois, né, chamaram, né, o SAMU, levaram para o hospital e foi detectado isso.
todos os sintomas dele era de tu fumou maconha? Não, mas eu não fumei. Daí ele lembrou que ele tinha comido uma bolacha de uma pessoa, pegou uma bolacha de uma pessoa. Então, é fácil de adquirir. Então, foi mulheres usando, e foi quem fez essa bolacha foi mulheres. Então, assim, ela usava, né, e acabou ele pegando sem querer. Então, são essas questões. As mulheres estão entrando, sim. Nós estamos se comparando muito, né, essa questão no mercado e querendo comparar também aos homens, e a gente está entrando também pelo caminho errado. Esse é um caminho errado. Não sei se existe essa palavra errado, né, mas inadequado para as pessoas, né? Então, é por isso que as mulheres hoje estão usando, sim, está mais liberal, está se tornando mais liberais, e acaba também, né, a droga entrando na tua vida com muita intensidade. Tá bom. O curso da Unesc, para quem deseja fazer, procura a Unesc, como é que faz? Nós estamos com um projeto de começar a segunda turma, né, no início do ano que vem, o nosso curso técnico em reabilitação e dependência química, em março de 2017. Então, o telefone é 3431-2701. De novo? 3431-2701, bem fácil. Falar com a Valéria ou com a Karina, deixar o seu nome lá. E assim que a gente tem uma quantidade de pessoas já inscritas, a gente vai estar conversando, chamando, né, para a gente começar. Mas a gente tem pretensão, né? É 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. São 3 módulos, né, onde que se estuda toda essa questão da droga, a reinserção social, né, e como também trabalhar as comunidades terapêuticas, né, então esse conhecimento técnico que hoje nós precisamos, para que daqui a pouco, assim, trabalhar em CAPS, né, trabalhar em comunidades terapêuticas é necessário, né, pessoas qualificadas. Ótimo. A lavoura é grande e falta trabalhadores. Precisamos de mais guerreiros para que nós possamos, né, junto com esses outros abnegados que existem por aí, continuarmos essa luta contra as drogas. Denise, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Volte sempre. Um prazer. Tá? Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada a todos. O prazer foi todo nosso. O programa será reapresentado na quinta-feira, às 8h30. Tchau.